E sim, creio que o Espírito Santo de Deus venha ministrar essa palavra ao vosso coração. Amados, eu gostaria de pedir a gentileza que vocês viessem abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Todos acharam? Amém? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta para si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e eu os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Amado Deus, querido Pai, Pai bendito, querido, maravilhoso, eu entro na tua presença, Senhor, oh Papai amado, para transmitir a tua palavra, Senhor, levar ao coração de cada servo, ao coração de cada serva, Papai amado. Oh, Santo Deus de Israel, venha derramar da tua graça, do teu poder, da tua unção, Senhor. Abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos estar atentos à tua palavra, Senhor. Oh, Papai amado, e que essa palavra seja dirigida pelo teu Espírito, que o teu Espírito possa fazer o que lhe apraz. Senhor, aqui estou, Pai, como um instrumento nas tuas mãos, Pai. Usa-me, Senhor, da maneira que tu queres, Pai. É o que eu te peço nesta noite e te agradeço, confiando no poder do teu Espírito. Amém. Amados, o tema dessa noite, pode sentar. O tema dessa noite: Deus opera em meio a crises. Aquela mulher, aquela viúva, estava numa situação muito difícil. Primeiramente, ela estava machucada porque ela perdeu o seu marido, seu esposo, a quem ela amava. E ela estava com uma responsabilidade a mais. Ela tinha a casa e seus filhos ali para cuidar. E naquela época, a situação de uma viúva era uma situação de muito desespero. Porque elas não tinham auxílio nenhum. Porque quando o seu esposo falecia, os bens de herança não seriam delas, e sim do irmão mais velho. Então ali, quando o seu esposo falecia, ali elas não teriam nada que herdar, apenas as dívidas. As dívidas do esposo elas herdavam, mas dinheiro nenhum elas herdavam. E aquela situação daquela mulher era uma situação desesperadora, com os filhos em casa, sem ter o que comer, numa situação de total miséria, porque a antiga Israel, as viúvas eram as mais vulneráveis. Era a situação mais terrível, era ser uma viúva naquela época. Tem até uma passagem em Isaías que fala que a viúva esquecerá da humilhação de sua viuvez, porque era terrível ser viúva. Era uma situação de degradação terrível. Ninguém ajudava. Elas poderiam ser ajudadas por quem? Amigos, parentes, colegas, mas elas não teriam auxílio nenhum de governo, como nos dias de hoje. E o pior, naquele tempo, trazendo para os dias de hoje, não tinha creche. Para colocar seus filhos, não poderiam trabalhar de maneira alguma.
Então estavam sem dinheiro, sem poder trabalhar, numa situação lastimável, de grande degradação, terrível. E ali aquela mulher já estava acostumada com aquela situação. Porque naquele tempo também, Israel, a mulher ficando viúva, se ela não tivesse filhos, ela teria que casar com o irmão do seu marido, para dar linhagem. Só que essa mulher ainda tinha esse detalhe, ela tinha 2 filhos, então ela não poderia casar. E ali, ela chegou numa situação de desespero, não poderia fazer nada por ela mesma, e ela já estava inclusive acostumada com aquilo. Olha, eu já estou acostumada com essa situação, e já estou até conformada. Só que Deus opera em meio às crises. Deus opera em meio às crises, em meio às impossibilidades. E ela estava naquela situação turbulenta. E naquele tempo existiam muitas viúvas. Porque era uma época que tinha muita guerra entre a tribo norte e sul de Israel. Então havia muitas guerras. Então muitas mulheres ficavam numa situação de desespero. E vivendo aquela tristeza, aquela situação deprimente, aquela situação de miséria. Só que essa mulher, além de tudo isso, ela estava chegando numa situação pior. Aqui na palavra de Deus fala, aqui, que os que vieram buscar, o credor veio buscar os seus filhos. Meus amados, para quem é mãe, quem é pai, quem é mãe, sabe a importância de um filho na vida da gente. Irmãos, ela já tinha perdido seu esposo. E ela estava para perder o bem mais precioso que eram os seus filhos. Porque quem devesse naquele tempo, o credor vinha e levava os filhos se não tivesse condições. Como as mulheres não tinham direito à herança, se elas tivessem filhos, seriam levados para pagamento da dívida do seu falecido marido. Então aquela mulher já estava com o coração partido pela perda do filho, do marido, e ainda estava para perder os 2 filhos. E ela estava naquela situação. E ali ela analisou. Meu marido, ele era servo de um profeta, um homem de Deus. Um homem de Deus pode fazer algo para mim. Então eu vou falar com a pessoa certa. Muitas das vezes na vida da gente tem situações de desespero também. Só que a gente às vezes não fala com a pessoa certa. E quando a gente está em situação de desespero, parece que aparecem mais as erradas do que as certas. Mas o Senhor fala nessa noite, procure a pessoa certa. Procure o seu pastor, procure o seu presbítero, procure o povo de Deus, procure a quem te ama dentro da casa do Senhor. Porque quando a gente está em grande situação de desespero, o inimigo manda muitos adversários para derrubar mais. Mas nessa casa eu creio que tem muito povo de Deus que pode te ajudar a se levantar. Na hora que você está machucado, que você está ferido, que Satanás está com uma seta, e você chegou numa situação de desespero, o Senhor pode pegar na tua mão através da vida de alguém e te levantar. Eu creio nisso, meus amados. E ali ela se lembrou que o marido dela era o servo de um profeta. Ela colocava o marido ali como servo de um profeta, meus amados, não é porque ela não era serva. É porque ela respeitava a autoridade do marido, que o marido é o cabeça. Se ela falasse, eu sou tua serva, ela teria passado em cima da autoridade do seu esposo. E essa mulher, mesmo no grande sofrimento, ela ainda tinha muita sabedoria. Ela só se colocou como serva depois que o seu esposo faleceu. Mas ela falou, o meu marido era teu servo. Eu vou falar com esse homem. Esse homem deve ter algo da parte do Senhor para me mostrar. Ele vai falar algum caminho para mim. Não é possível que eu esteja numa crise dessa e esse homem, que o meu marido ajudava ele, que o meu marido era um profeta com ele, não vai poder falar nada da parte de Deus. Com certeza, meus amados, ela vivenciou muito milagre através da vida do esposo, através da vida do profeta Eliseu. Quantos milagres ela deve ter vivenciado? Ela olhou aquilo e falou, esse homem vai trazer a solução da parte do Senhor para a minha vida.
eu creio que esse homem vai trazer algo de Deus para mim. E amados, ela estava corretíssima. Porque quando ela foi falar para o homem de Deus, aquele homem de Deus se compadeceu com a situação dela. Porque ele sabia de tudo isso. Ele sabia da miséria, ele sabia da